Olá, tudo bem? Você deve imaginou, alguém já imaginou no mundo. Se Deus criou o mundo, o universo, quem criou Deus? A resposta é a seguinte: Deus sempre existiu. Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu. Mas é preciso você entender como é Deus. Como é Deus? Eu já falei que Deus, ele tem três formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a forma real, a primeira forma, a principal forma de Deus é o Pai. Sabia que há a diferença entre o Pai e o Filho? Deus, o Pai, vou te mostrar. O tamanho de Deus é maior do que o mundo. Salomão falou que nem o céu dos céus, ou seja, o espaço, o céu todo, o espaço sideral é capaz de conter Deus. Muito menos o templo que ele criou ali para adorar a Deus. Que Deus não poderia caber ali dentro. Que nem o céu do céu é capaz de conter Deus. Para tu ver a grandeza. A Bíblia fala que a terra é o estrado. É os cabelos dos pés de Deus. Ou seja, ele está comparando que a terra é do tamanho como se fosse do tamanho do pé de Deus. Entendeu? Você vê que no teu corpo, o teu pé é pequeno. Do tamanho do teu corpo todo, o teu pé é pequeno. Então, ele está falando que a terra é pequena. Mediante ao tamanho de Deus. É como se fosse o estrado onde que coloca os pés para descansar, para repousar. Então você vê que Deus, o Pai, ele é grande. Grandioso, que nem o céu dos céus é capaz de contê-lo, tá? Então, olha a diferença. Deus, o Pai, é tão grandioso, maior do que o mar, do que o oceano, do que o planeta Terra. Já Jesus, o seu filho, é do tamanho de um ser humano adulto, tá? Eu falei para você que Deus tem três formas. A forma original de Deus, ela é um espírito grandioso, imenso, maior do que a terra. E Deus criou Cristo, seu filho, tá? Para poder o quê? Conseguir se relacionar com todas as suas criaturas. Porque da forma real que Deus é, não seria possível ele se relacionar com as suas criações. Então, ele precisou criar outra forma dele. Por isso que Deus tem três formas. A principal é o Pai, que nem o céu dos céus pode contê-lo, que é maior do que o planeta Terra. A segunda forma de Deus é Jesus, o seu Filho. E a terceira forma de Deus é o Espírito Santo. Tá? Ele precisou ter essas duas formas diferentes da original e da principal. Para quê? Para poder se relacionar com todas as suas criaturas, tá? Não falo só dos seres humanos, falo dos anjos também, de outros seres que não são da terra, que não são humanos como nós, tá? Então, por isso que ele precisou ter essas duas formas, além da primeira, tá? Mas aí eu te falo, Deus, ele criou a terra, o mundo, o universo. Aonde? Só existia Deus e mais nada nem ninguém. Só Deus, tá? Não existia mais nada nem ninguém, só Deus. Aí a primeira criação de Deus, sabe qual foi? A primeira coisa que Deus criou? O seu Filho, Jesus Cristo. E depois criou todas as outras coisas. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que Jesus é o princípio de toda a criatura, o primogênito de toda a criação. Primogênito, princípio, é o primeiro. Depois que Deus criou Jesus, ele criou todas as outras coisas, o universo e o mundo. Mas eu te falo, se só existia Deus, aonde ele criou o mundo? Aonde ele criou todo o universo? Lembra que eu falo que Deus é um espírito gigantesco, grandioso? Ele criou tudo dentro dele mesmo. O universo, o planeta Terra, o mundo, está tudo dentro de Deus. Tá? Só existia Deus e mais nada. Se ele criou alguma coisa, ele precisava ter um espaço, um local para criar. Onde que ele criou? Se só existia ele e mais nada? Ele criou dentro dele. O mundo, o planeta Terra, está dentro de Deus. Tá? Quando eu falo dentro de Deus, eu estou falando dentro do Pai. Tá? Ele é um espírito grandioso. Você precisa saber
como é um espírito, do que é feito um espírito, estudar o que é um espírito, para você entender. Por isso que Deus, ele está em toda parte, em todo lugar, porque tudo está dentro dele, entendeu? Tudo está dentro dele, então ele está em todo lugar, ele sente, ele percebe tudo, porque tudo está dentro dele. Ó, Deus é maior do que o mundo, do que o universo, tá? Isso é a verdade. E só existe a ele mais nada. E tudo ele fez e criou dentro dele mesmo, tá? E ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Deus te abençoe sempre e abundantemente. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, e em nome do Espírito Santo. Lembrando que Deus é um só espiritualmente, mas fisicamente, materialmente, ele é três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fisicamente eles estão separados. Jesus está à destra de Deus, ou seja, à destra do trono, ou seja, porque Deus ele tem como se fosse a mente e o coração dele, tá? Que é o trono de Deus. Mas Deus, ele se expande e ele é maior do que o universo, tá? A energia dele, o espírito, que é essa energia invisível, que é esse poder invisível, tá? Que é o Espírito de Deus, se expande por todo o universo, toda parte, tá? Então, creia nessa palavra, porque é a verdade. A gente precisa compreender, entender Deus, porque se a gente não compreender, não entender Deus, a gente não vai entender o sentido, a razão, o propósito, e não vai compreender a própria nossa existência e criação. Deus te abençoe sempre e abundantemente, em nome de Jesus, tá? Creia nisso. Jesus é outra forma de Deus. O Espírito Santo é a outra forma de Deus. A forma principal, original, é o Pai. Por isso que Jesus fala: o Pai me enviou. O Pai é quem me ensinou. Eu faço como o Pai me ensinou. Por isso que ele fala: o Pai é maior do que eu. Tá? Porque o Pai é o princípio. Tá? O Pai é o princípio. O Pai é a forma original de Deus, tá? E Deus, o Pai, criou outras duas formas dele mesmo para conseguir se manifestar. Então, Deus é um só espiritualmente, mas materialmente, fisicamente, ele é três, ok? Deus te abençoe sempre abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.